Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los para a nossa aula número 5, as atividades econômicas. E hoje eu gostaria de dar ênfase sobre os tipos de indústrias e o comércio. Vamos começar então? Então pessoal, as indústrias elas são classificadas em vários tipos. O primeiro tipo são as indústrias de bens de produção, também chamadas de indústrias pesadas. Geralmente são indústrias que trabalham com muita matéria-prima, por isso indústrias pesadas, e geralmente produzem máquinas e fontes energéticas para outras indústrias utilizarem. Por isso que ela é chamada de indústrias de bens de produção. Gostaria de citar como exemplo desse tipo de indústrias as indústrias siderúrgicas, que são aquelas que produzem aço, e as indústrias petroquímicas, que são aquelas que produzem petróleo. São dois tipos de indústrias de bens de produção, ou indústrias pesadas. O segundo tipo das indústrias são indústrias de bens de consumo, que são aquelas indústrias que fabricam aqueles produtos que nós consumimos. E as indústrias de bens de consumo são classificadas em três grupos. Os bens de consumo duráveis, que são aqueles produtos que são feitos para durar muitos anos, como por exemplo os automóveis. Quando você compra um automóvel, você espera que seja um bem durável, que você possa utilizar ele por muitos anos, 10, 12, 15 anos, dependendo do estado de conservação. Então esse tipo de indústria automotiva, é chamada de indústrias de bens de consumo duráveis. Existem as indústrias de bens de consumo semiduráveis. Semiduráveis são produtos que quando você compra, você espera pelo menos usar alguns anos, 2 ou 3 anos, como por exemplo, confecções, calçados. Quando você compra uma roupa, você espera durar 2, 3 anos essa peça de roupa. Um par de sapatos, tênis. Então, esses são bens de consumo semiduráveis. E existem os bens de consumo não duráveis, que são aqueles que têm até data de validade. Você tem que consumir rapidamente. Por exemplo, boa parte dos alimentos. Hoje, quando você vai no supermercado, você compra biscoito, laticínios, arroz, feijão, sardinha, enfim, esses produtos, todos eles têm que ser consumidos em um tempo menor. Por isso são chamados de bens de produção não duráveis. Então não esqueça, as indústrias de bens de produção são classificadas em duráveis, semiduráveis e não duráveis. Os duráveis, aqueles que a gente espera que dure anos, semiduráveis que durem pouco mais e não duráveis que durem pouco tempo, que seja consumido logo de imediato, e geralmente os não duráveis têm até prazo de validade. Se não consumir, vai vencer. Até aí tudo bem? Então esse é o segundo tipo de indústrias. O primeiro, indústrias de bens de produção. Segundo, indústrias de bens de consumo, duráveis, semiduráveis e não duráveis. E o terceiro tipo é a indústria da construção civil. São as empreiteiras, são as construtoras. Você está, por exemplo, viajando pelo país, você vê nessas estradas algumas empresas com caçambas, tratores, máquinas e muitos homens trabalhando, tapando buraco, asfaltando. Esse é um tipo de indústrias da construção civil. Essas indústrias elas trabalham em obras públicas e privadas, construindo condomínios, prédios, pontes, recapeando estradas. São indústrias da construção civil, também conhecidas como construtoras ou empreiteiras. Inclusive aqui em Picos a gente vê muito. Como Picos é um entroncamento rodoviário, várias rodovias federais e estaduais passam por Picos, então aqui é muito comum a gente ver esse tipo de empresa. Nesse momento, por exemplo, ela está aí nas laterais que liga Picos, aqui o centro, até o bairro Junco, fazendo essas laterais. São empresas da construção civil, são construtoras, são empreiteiras. Então, esses são os três principais tipos de indústrias. Indústrias de bens de produção, indústrias de bens de consumo e indústrias da construção civil. E agora, tratar do comércio, é claro, né? Já que falamos das indústrias, o comércio também, que é uma atividade importantíssima aqui em Picos, a indústria já foi mais. Infelizmente, nas últimas décadas, nós perdemos algumas fábricas que nós tínhamos em Picos. Como, por exemplo, nós tínhamos a indústria Coelho, que produzia tecido. Infelizmente, acredito que vocês não chegaram a conhecer, vocês são bem jovens. A indústria Coelho, infelizmente, fechou as portas e deixou muita gente desempregada. Ela fabricava tecidos. Tivemos também a fábrica da Coca-Cola, que infelizmente também fechou as portas. Aí você diz, professor, mas tem, lá no Junco tem a Coca-Cola. Lá hoje é apenas um depósito, né? A indústria mesmo dos refrigerantes da Coca-Cola, ela foi fechada em Picos. Infelizmente, a indústria aqui regrediu. Mas o comércio de Picos ele é pujante. O comércio aqui gera muitas oportunidades de emprego e renda. E esse comércio, pessoal, torna Picos uma cidade que é um entroncamento.
Para Picos, vêm diariamente pessoas de mais ou menos 40 cidades vizinhas comprar produtos em Picos. São pessoas que vêm ao banco, são pessoas que vêm tratar da saúde, que vêm estudar nas escolas de Picos e termina também sendo consumidores do comércio de Picos. Por isso Picos atraiu tantas empresas. Se vocês perceberem, nós temos lojas importantes como Magazine Luiza, Americanas, temos 2 grandes atacadões, né? O Atacadão do Carrefour e o Açaí, ou seja, Picos hoje é o destino de muitos investidores, porque Picos tem um comércio pujante que não é só da cidade de Picos, é de 40 cidades vizinhas que o povo vem aqui diariamente. Então esse povo, ele é um mercado consumidor muito importante. Vocês imaginem quantas cidades vizinhas têm seus festejos dos santos padroeiros, dias de festa, novenas, missas, leilões e festas em praça pública, em clubes. Esse pessoal ele vem a Picos comprar roupa, comprar calçado, para usar nesses festejos, perfumes. Então o comércio de Picos é importante e o comércio ele é dividido, o comércio internacional, em 2 grupos. Existe a exportação é a venda para o exterior. Quando você vende um produto para o exterior, você está exportando esse produto. E aqui eu gostaria de citar o exemplo da empresa de mel Wenzel. É uma empresa genuinamente picoense e que hoje exporta mel para vários países do mundo. O mel de Picos ele é muito bem quisto em todos os continentes, todos os países. Por quê? Porque é um mel puro, não é à toa que nós recebemos o título de capital do mel. Então, esse mel que é exportado de Picos, assim como a castanha do caju, o próprio caju, a venda para outros países a gente chama de exportação. E quando nós compramos de outros países, vocês sabem que nós temos muitos produtos importados hoje, principalmente chineses, né? Você vai nessas lojas de importados, tem todo tipo de produto chinês. Essa compra de produtos de outros países que vem para o Brasil é chamada de importar. Importação. Então, exportar é vender produtos para o exterior. E importar é comprar produtos do exterior. Para medir essa relação entre exportações, que são as vendas, e importações, que são as compras, todo país tem o que nós chamamos de balança comercial favorável. É o que ele objetiva, né? A balança comercial, o país tenta todo ano exportar, vender mais do que importar, do que comprar. Quando o país consegue vender mais do que comprar, ele tem uma balança comercial favorável, que a gente chama de superávit. Superávit é quando, por exemplo, no ano de 2020, se o Brasil tiver vendido mais para o exterior do que comprado, ele teve superávit na balança, ele teve lucro. E ao contrário, quando o país no ano ele compra mais do exterior do que ele vende, aí a balança está deficitária, ele está em déficit. Ele comprou mais do que ele vendeu. Então todo país ele tenta ter sua balança comercial favorável, ou seja, ter superávit, que suas vendas sejam maiores que suas compras. Então é basicamente isso, exportar, vender produtos para o exterior, importar, comprar produtos do exterior. A balança comercial é aquela que faz essa medida entre as vendas e as compras dos países. Se o país no fim do ano tiver exportado, vendido mais do que importado, do que comprado, ele fecha a balança com superávit, lucro. No entanto, quando o país consegue exportar menos e importar mais, aí ele fecha com déficit. Entendido? Então aqui a gente encerra a nossa aula. Na próxima semana nós damos continuidade. Forte abraço e até a próxima.